Meus amigos, vamos começar a falar do ENSEJA, ensino fundamental. Olha só, primeira observação que eu fiz aqui, um resumo que diz o seguinte: observação muito esperada por jovens e adultos que desejam receber uma certificação de conclusão do ensino fundamental e médio. Nesse caso nosso, nós vamos falar de todo o conteúdo que cai no ENSEJA ensino fundamental, entendeu? Não vamos falar do médio. Eu tenho um vídeo de trigonometria para o ENSEJA ensino médio, tá? Mas no nosso caso aqui nós vamos falar só do ensino fundamental, de todo o conteúdo que cai no ENSEJA ensino fundamental. Então digo aqui, ó, as provas devem acontecer em 28/8/2022. O aluno tem que ter 18 anos ou mais. Então, se você não cursou o ensino fundamental e você quer tirar o certificado, você tem que se inscrever no ENSEJA, que deve sair agora em maio. Nós já estamos aí no dia 23 de maio, domingo, quando eu estou gravando essa aula, tá certo? Então, o que cai no ENSEJA nível fundamental? Olha só. O que cai no ENSEJA nível fundamental é o seguinte: as 4 operações: soma, subtração, multiplicação e divisão. 2. Porcentagem também cai no ensino fundamental para fazer a prova do ENSEJA. Regra de 3. 4, porcentagem, e 5, probabilidade, e 6, aqui seria 6, está errado, aqui seria 6, né? 6 seria gráficos. Bom, vamos começar a nossa aula falando das 4 operações. As 4 operações, começando pela adição. Então, nós vamos começar pela adição. Vamos ver a operação corriqueira de adição, tá? Depois nós vamos dificultando. Então, na adição, pessoal, nós temos aqui, ó, 35.485, 1.000 e 4.622. Então, como é que eu faço para montar essa conta? Eu coloco aqui, ó, 35.485, tá vendo? E coloco embaixo 4.622 e mais embaixo eu coloco 1.000. Ó, um embaixo do outro aqui, bonitinho, e vamos somar isso aqui. Ó, 5, aí vou somando as parcelas, uma a uma. 5 e 2, 7, mais 0, fica 7 mesmo. 8 e 2, 10, boto 0, vai 1. 1 e 4, 5 e 6, 11, boto 1, vai 1. 1 e 5, 6, e 4, 10 e 1, 11, vai 1. 3 e 1, 4. Tá vendo? Aí deu 41.107. Essa é a resposta da adição. Agora vamos ver outra aqui. Olha, 0,657 mais 3 mais 1,762
Tá vendo? 1,762 mais 5 décimos. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar um embaixo do outro, 0,657. Mais 3. O 3 ele tem que ficar à esquerda da vírgula e você preenche com 0, ó, para facilitar. 1,762. Você vê que eu vou mantendo vírgula embaixo de vírgula. 5 décimos. Quem é 5 décimos? 5 décimos é 0,5. Porque anda uma casa para a esquerda. Ó. 5 dividido por 10. 5 dividido por 10 vai ficar uma casa para a esquerda, vai dar 0,5. Então aqui fica 0,5. Tá vendo? Aí eu completo com 0 aqui, que não faz diferença, é um macete, e você vai somar isso tudo aqui. Tá certo? Ó, 7 mais nada, 7. 7, 2, 9, com nada, 9. Ó, 5 e 6, 11. Boto 1, vai 1. 1 e 6, 7. 7 são 14, com 5, 19. Vai 1. 1 e 0, 1. Com 3, 4 e 1, 5. Ó, 5,919 é a nossa resposta. Vamos dar prosseguimento na folha 2, ver a letra C de adição. Tá ok? Vamos lá? Olha aqui, pessoal, vamos dar continuidade à folha 2. Nós estávamos falando de adição, vamos dar continuidade aqui. E eu botei uma adição com frações. Por quê? Porque eles podem atacar também esse tema. Tá? Então, repara bem. Olha só. 3 meios, 3 sobre 2, 5 sobre 2, mais 10 sobre 2, mais 1 sobre 2. Aqui nós temos frações homogêneas, tem os mesmos denominadores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar e vou somar os numeradores, porque essas frações são homogêneas, então elas têm os mesmos denominadores. Então repara bem, ó, eu boto aqui, ó, tá vendo? E vou colocar o 3 mais o 5 mais o 10 mais o 1. O denominador é tudo 2, porque elas são frações homogêneas, ela tem os mesmos denominadores, então eu só vou colocar aqui embaixo um número só, que é o 2, tá vendo? E vou somar 3 e 5, 8, e 10, 18, com 1, 19. Vai ficar 19 sobre 2. 19 sobre 2 é a resposta, porque 19 é primo e não é divisível por 2. Eu não posso simplificar essa fração, então a resposta fica 19 meios. Olha aqui, eu tenho aqui 0,5, 5 décimos, 25 centésimos, 7 milésimo, mais 3 inteiros e 2 décimos, tá vendo? A melhor maneira é a gente colocar isso em forma de decimal, ó. 0,5, 25 centésimo é o que? É 25
25, ó, centésimo, 1, 2, puxa a vírgula, vai ficar 0,25, então 0,25, ó, mais 7 milésimos, eu tenho 7 aqui, tá vendo? Eu vou andar 1, 2, 3 casas para a esquerda, porque eu estou dividindo por 1000, então vai ficar um 0 aqui, um 0 aqui e um 0 aqui. Vai ficar 0,007, tá vendo? E 3,2, eu vou colocar 3,2 e vou completar com 0 os lugares que não tem nada para facilitar a adição. Ó, eu vou facilitar a adição e vou somar. Eu vou somar tudo isso aqui. Eu vou somar, tá? Esses algarismos todos, esses números todos, ó. Vai dar 0,0707, 5, tá vendo? 5 e 2, 7 e 2, 9, o 0 não conta, e 0,003, deu 3,957 milésimos, tá bom? Bom, embaixo eu tenho ali, pessoal, olha só, frações heterogêneas. O que é isso? Eu tenho 4 terços mais 5 meios mais 2 quartos mais 1 terço. Denominadores diferentes são frações heterogêneas, frações que têm os denominadores diferentes. Então eu vou achar o MMC, dois denominadores de 3, 2, 4 e 3, ó. 3, 2, 4 e 3. Vou achar o MMC, dois denominadores. Vai dar por 2, primeiro, número primo é 2. Repete o 3, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, repete o 3. Ainda tem número por 2, que é esse aqui. Repete o 3, o 1 já está pronto, 2 dividido por 2 dá 1, 3 repete. Agora por 3, 3 por 3 dá 1, 1 repete, 3 por 3 dá 1. Então eu fiquei com 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. O MMC é 12. Se o MMC é 12, eu vou ter aqui, pessoal, ó. Eu vou ter aqui, ó. 12 aqui embaixo, que é o MMC. E vou dividir cada elemento, dividir 12 por cada denominador e colocar lá em cima. 12 por 3 dá 4. 12 por 2 dá 6. 12 por 4 dá 3. 12 por 3 dá 4. Tá vendo? Aí eu fiquei com 4 vezes 4, 16. Ó, 16. 4 vezes 4, 16. Vou colocar aqui do lado, ó. 16. 4 vezes 4, 16 vezes 5, 30. Mais 3 vezes 2, 6. Mais 4 vezes 1, 4. Ó, fecho e boto 12 embaixo. Tá vendo? Vai dar quanto? Vai dar. Olha lá. 46,
16 com 30, 46, mais 6 e 4, 10. Sobre 12 vai me dar 56 dividido por 12. Tá vendo? 56 dividido por 12 vai me dar quanto? Vai me dar 56 dozeavos, que ele pode ser simplificado. Então, 56 dozeavos eu posso simplificar por 2, em cima e embaixo, que não altera. Vai dar quanto? Vai dar 28 sobre 6. Divide por 2. Vai dar 14 dividido por 3. Não posso mais simplificar. O resultado é 14 terços. Agora vamos ver a subtração. Subtração é fácil. Eu vou pegar o 6, o 4, o 5 e o 2. Vou diminuir de 2, 3, 2, 7. Vou botar um traço aqui embaixo. 12 menos 7, 5. Aqui emprestou 1, ficou valendo de 4. 4 menos 2, 2. 4 menos 3, 1. 6 menos 2, 4. 4.125 é a subtração. Na folha 3, nós vamos continuar com a letra B, a letra C, a letra D de subtração e vamos entrar em multiplicação. Tá ok? Vamos nessa? Pessoal, vamos continuar. Nós vimos a letra A de subtração. Agora nós vamos ver a letra B de subtração. Olha só, eu quero subtrair 2,37 de 1,21. Tá vendo? Então eu vou pegar a mesma coisa. Vou pegar 2,37, vou diminuir de 1,21. Tá vendo? Vou botar um traço aqui embaixo. Vou fazer 7 menos 1, 6. 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. 1,16 é a resposta dessa operação de subtração. Olha aqui. Eu tenho lá 0,62 diminuindo de 0,352. Coloco o zerinho aqui para completar a numeração. Ó, não altera. 10 menos 2, 8. Aqui fica valendo de 1. Pede emprestado a esse. Fica valendo de 11 menos 5, 6. Aqui emprestou um esse, foi de 5 menos 3, 2. 0 menos 0, 0. 0,268 milésimo é a resposta desta operação. Vamos ver outra. Olha lá. 3,5 menos 1,5. 3,5 menos 1,5. Frações homogêneas, mesmo denominador. Repete o denominador e diminui os numeradores. 3 menos 1, 2. Toda fração é uma divisão. 2 dividido por 2 é igual a 1. 1 é a resposta. Tá vendo? Agora vamos ver aqui. 6 quintos menos 3 meios. Ora, 3 quintos menos 6 meios. Frações heterogêneas.
Como números dos denominadores são primos, 5 é primo e 2 é primo. Então o MMC dos dois tem que fazer o MMC. Dá o produto dele, 2 vezes 5, 10. Tá vendo? Aí eu vou pegar 10, vou dividir por 5, dá quanto? 10 dividido por 5 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Agora, 2 vezes 6, 12. Menos 5 vezes 3, 15. Que é igual a menos 3 décimo. Ou menos 0,3. 0,3, tá vendo? 0,3, ó, tá bom? Menos 0,3, tá ok? É quando a fração tem os denominadores são primos. O que é número primo? É aquele que é dividido por ele ou pela unidade. O 5, ele só pode ser dividido por 5 ou por 1. E o 2 é o único número par primo. Ele só pode ser dividido por 2 ou pela unidade, então eles são primos. Quando os denominadores são primos, o MMC é o produto deles. Se eu pegar 5 e 2 e for fazer o MMC, ó, por 2, repete o 5, dá 1. Por 5, aqui dá 1, aqui dá 1. 2 vezes 5, 10. Tá vendo? 10. Então, quando eles são primos, o MMC é o produto deles. Mais uma dica para vocês. Multiplicação. Vamos entrar em multiplicação agora. Ó, 6.542 multiplicado por 21. Ó. Vamos começar com 1 vezes todos os elementos do primeiro número. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. Pula uma casa. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Bota o 0, vai 1. 2 vezes 6, 12. 1. 13. Ó, fecho. Vou fechar aqui. Fechei. Agora vai dar quanto? Aqui somos resultado. 2, 8. 8 e 5 13, boto 3, vai 1. 1 e 6, 7. 3 e 1. 137.382 é a resposta dessa multiplicação. Essa é a letra A. Vamos ver a letra B e a letra C de multiplicação. Tá ok, pessoal? Vamos nessa? Olha aqui, pessoal, folha 4, continuação de multiplicação, letra B. 6,542 vezes 3, então 6,542 vezes 3, ó. Vamos ver aqui, vezes 3. Vendo? Vai dar 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 5, 15 e 1, que foi 16. Vai 1. 3 vezes 6, 18 e 1, 19. Ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 5, 15 e 1, 16, vai 1. 3 vezes 6, 18 e 1, 19. 1, 2, 3 casas decimais. Então, 1, 2, 3 casas decimais. 19 inteiros, 626 milésimo. Vamos ver essa aqui. 8,5 vezes 100.
100 é uma potência de 10. Para cada zero, anda uma casa para a direita. Então, eu tenho 8, 5, ando 2 casas, são 2 zeros, 2 casas para a direita. Eu estou aqui, ando 1, 2, ó, 850 inteiros. Agora eu tenho aqui 8,5 vezes 2. Vamos calcular 8,5 vezes 2. Ó, vai dar 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 8, 16 e 1, 17. Uma casa decimal. 0 depois da vírgula não conta. Então fica 17 vezes 2,1. 2,1. Ó, vai dar 1 vezes 7, 7 para 7, 7. 1 vezes 1 para 1, 1. 2 vezes 7 são 14. Vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Ó, 7, 5, 3. Vírgula aqui, 35,7. 35,7 multiplicado por 3,2. Ó, 2 vezes 7 são 14, boto 4, vai 1. 2 vezes 5, 10 e 1, 11, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Agora vamos ver, ó, segunda. 3 vezes 7, 21, pula uma casa, 21. Vão 2. 3 vezes 5, 15, e 2, 17, vai 1. 3 vezes 3, 9, 1, 10. Ó, 4, 2, 14, vai 1, 1. Quantas casas decimais? 1, 2. Então, 1, 2. 114,24. Esta é a resposta. 114 inteiro e 24 centésimos. Tá certo? Vamos ver divisão agora, pessoal. Vamos na divisão. Olha, matemática, professor Lacerda, arrebenta com o ensino fundamental também. Esse ensejo é para ensino fundamental, não é ensino médio. É para quem vai tirar o certificado de ensino fundamental. Olha lá, 654 dividido por 5. Ó, dividido por 5. Baixa uma casa aqui. 6 por 5 vai dar 1. 1 vezes 5, 5 para ser 1. Baixo 5 vai dar 3. 3 vezes vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Para 15, nada. Baixo 4. 0 aqui, 0, aqui. Vai dar 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. 130 inteiros e 8 décimos. Tá legal? Letra B. 6, 5, 6, 2, 3. 2 dividido por 3. Tá bom? Então vamos lá? Vai dar quanto? Divide aqui, baixo 6, vai dar 2. 2 vezes 3, 6 para ser nada, baixo 5. Vai dar 1. 1 vezes 3, 3 para 5, 2, baixo 6. Vai dar quanto? Vai dar 8. 8 vezes 3, 24 para 26, 2, baixo 2, vai dar 7. 7 vezes 3, 21 para 22, 1, baixo 3. Vai dar 4. 4 vezes 3, 12 para 13, 1, baixo 2, vai dar 4. 4 vezes 3, 12 para 12, nada. 218.744. Vamos ver agora. 42 inteiro, 612
milésimo, dividido por 2,12. Como é que eu faço, pessoal? Eu posso fazer o seguinte. Olha só, 42,612 eu posso multiplicar por 1000 para essa vírgula andar até aqui. E aqui eu tenho que multiplicar por 1000 também para não alterar. Vai ficar 42,612, porque essa vírgula é 1, 2, 3 para a direita, dividido por 2,120. Vai andar 1, 2, 3. 1, 2, 3, 120. Vai dar quanto? Vamos dividir por, 4.261 por 2.120. Vai dar 2. 2 vezes nada, nada para 1, 1. 2 vezes 2, 4 para 6, 2. 2 vezes 1, 2 para 2, nada. 2 vezes 2, 4 para 4, nada. Vamos botar um zero aqui, 0, aqui. Vai dar quanto? Botar um zero aqui, 0, ali. Vai dar 1. 1 vezes nada, nada, 2.120. Aqui dá 120. Vai dar 1 vezes 2.120, 0. Então, 20 inteiros e 1/10. Tá bom? 3,14 eu posso multiplicar por 10 aqui, por 10 aqui. Isso é um macete, pessoal. A vírgula anda uma casa para a direita, vai ficar 314 dividido por 1. 314 dividido por 1, porque aqui anda para cá, vai ficar 1. Aqui anda para cá, fica 314. Vai dar 314. 314, E aqui dá 20,1. Tá ok? 20,1 e 314, pessoal. Fechou? Vamos para a folha 5, que nós vamos começar a ver porcentagem. Já vimos as 4 operações. Tá legal? Vamos ver porcentagem agora? Vamos para a folha 5, hein? Porcentagem. Vamos nessa. Aqui, galera, meus amigos inscritos e não inscritos. Quem não se inscreveu, pessoal, vai lá, aperta o botãozinho vermelho, em cima do símbolo. E nós temos essa bolinha azul aí, Matemática Professor Lacerda. Se inscreve e seja um dos nossos seguidores do canal. Tá legal? Avisa aí os amigos, parentes. Nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso aqui. Olha só, a folha 5. Vamos falar de porcentagem. Porcentagem, eu tenho uma aula de mais de 1 hora sobre porcentagem aqui no canal também. Como eu tenho aula de multiplicação de fração, divisão de fração, eu tenho equação de segundo grau, sempre colocando questões de concurso na maioria dos meus vídeos. Essa aqui também caiu em concurso, mas é a nível de ensino fundamental. Olha só, qual o preço de uma mercadoria vendida por R$ 321 com lucro de 7% sobre o preço de custo? Existe preço de custo e preço de venda. Nesse caso, o lucro foi 7% em relação ao preço de custo. Então, repara bem, esses R$ 321, na verdade, ele corresponde, se há um lucro de 7%, não é 100%, é 107%. Ele foi vendido a 107%.
Tá vendo? 321 está acumulado os 7%. Como é que eu vou saber qual o preço dessa mercadoria? O preço dessa mercadoria se refere ao valor total dela, sem o lucro, que é de 100%. Ora, qual é o valor desta mercadoria? X. Ora, eu quero saber qual o preço da mercadoria. 321 se refere a 107%. Os 100 do preço de custo mais o lucro, que foi 7%. 107. Eu, para me saber o preço dessa mercadoria, eu tenho que fazer a 100% para me saber o valor dela. Tá certo? Ela é simples e direta. Então eu vou fazer, ó, X é igual a esse vezes esse, sempre em X, ó, 321 vezes 100, tá vendo? Dividido por 107. Geralmente, quando ele dá essas questões, você já repara que esse número diferenciado é divisível por esse. Então, 321 é por 107 e dá 3. 107 é por 107, que dá 1. Você tem que dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo pelo mesmo número. Senão, o resultado se altera. Aí sobrou o quê? 3 vezes 100, que dá 300. Então, a resposta, é: quanto é o preço dessa mercadoria sem o lucro? R$300. Se você jogar 7% em cima de 300, dá 21. 300 por 21 dá 321. Ela foi vendida a R$321 com lucro de 7%. Tem os 100%, que é os 300, mais os 7, que é o 21, 321. Tá legal? Vamos ver outra aqui, pessoal. Olha só. Qual o preço de custo de uma mercadoria vendida por 344 com prejuízo agora, sobre o preço de custo? Ora, se ela foi vendida por R$344 com prejuízo de 14%, então ela foi vendida com 86% sobre o preço de custo, porque é os 100 que ela valia e foi vendido por menos 14%. Então, na verdade, o valor que foi vendido, 344, refere-se a 86%. Ele quer saber o preço de custo, ele quer saber os 100%. Quanto realmente custava essa mercadoria? X. Tá vendo? Aí você vai fazer uma regra de 3 simples e direta. Ó, 344 vezes 100 dividida por 86. Tá vendo? Como eu sempre falei, geralmente o de baixo divide totalmente o de cima. Então, 344 por 86 dá 4. 86 por 86 dá 1. Então, sobrou o quê? 4 vezes 100, que é igual a 400. Qual é a resposta? Quanto é que custava essa mercadoria realmente? Ela custava R$400 e foi vendida por 344. Então, o valor do custo dela é
R$ 400. Pessoal, essas questões caem no ensino fundamental do Enseja, tá? Vamos para a folha 6 e vamos falar mais de porcentagem, tá ok? Vamos nessa? Olha aqui, galera, folha 6, porcentagem, bem grande. Agora, é um modelo de cálculo que é muito usado em questão de Enseja primeiro grau e ensino fundamental. E nós temos que treinar esse balanço de como é que se faz isso. Olha, 80% de 1000. 80% de alguma coisa é 80% vezes essa coisa. Então, é 80%, quer dizer, sobre 100, vezes 1000. Tá vendo? Então, vai me dar aqui, ó, na verdade, 80 vezes 1000 dividido por 100. Corta esse zero com esse zero de cima com esse zero de baixo. Aí fica quanto? 80% de 1000 é igual a 80 vezes 10, que é igual a quanto? A 800. Então, 80% de 1000, a gente sabe, é 800. Olha lá, 60% de 600. 60% de 600 é 60% sobre 100 vezes 600, que é igual a 60 vezes 600 sobre 100. Sobre 100. Tá vendo? Sobre 100. Agora eu vou cortar aqui um zero de cima com zero de baixo, zero de cima com zero de baixo. Ficou 60 vezes 6, que é igual a, bota o zerinho aqui, 6 vezes 6, 36, 360. Quanto é 60% de 600? 360. É fácil? É. Mas para quem não sabe fazer, aprende e segue o caminho. É importante fazer esses cálculos simples de porcentagem para efeito de Enseja ensino fundamental. Olha aqui, pessoal, outra questão interessantíssima. Uma comissão de R$3 em cada R$25. Quanto por cento corresponde? Ora, eu sei que R$25 corresponde a 100%. Ora, R$3 corresponde a quantos por cento de comissão? Ora, como é que eu vou fazer? Vou multiplicar esse por esse e vou dividir por esse. Vai ficar, ó, x é igual a 3 vezes 100 dividido por 25. Multiplica esse vezes esse e divide por esse. Tá vendo? Vai dar, ó, 25, pessoal. Olha só que bonito. 25 por 100 por 25 dá 4. 25 por 25 dá 1. Então, aqui vai dar 3 vezes 4, 12%. Então, quanto corresponde a comissão de R$3 em cada R$25? Corresponde a 12%. Olha só. Vamos ver outra? Olha aqui. Um negociante concede um abatimento de 5% sobre o preço marcado de uma mercadoria.
numa mercadoria. E o desconto é de R$21. Qual o preço marcado? Ora, os 5% de abatimento corresponde ao desconto de R$21. Ele deu um abatimento de 5% sobre o preço marcado. E esse desconto se refere a 21. Então, 5% se refere a 20. Qual o preço marcado? Qual o preço da mercadoria que estava sendo vendida? 100%. 100%. Então, corresponde a X. Eu vou achar o valor do preço marcado da mercadoria. Então, eu vou ter uma regra de 3 simples e direta. 5x, 5 vezes x, eu vou até fazer assim que nos outros eu não fiz, é igual a 100 vezes 21. Tá vendo? Aí, 5 vezes x igual assim, vai dar x é igual a 100 vezes 21. 5 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Ora, 100 vezes 21 dá quanto? Dá 2.100 dividido por 5, que é igual a quanto? 420. 420. Tá vendo? 420, 420. Então, resposta. Qual o preço marcado? R$420, pessoal. R$420. Tá legal? Então, ele tinha 5%. O negociante deu um abatimento de 5% sobre o preço marcado de uma mercadoria. E o desconto é 21. Então, 5% se refere a 21. Qual o preço marcado? É o total, é 100%. É o total, que é o valor do preço marcado, que é o valor da mercadoria. Faço uma regra de 3, multiplico esse por esse e divido por esse. 100 vezes 21 dividido por 5, que dá 2.100 dividido por 5, que é igual a R$420. Valeu, galera? Vamos outra? Agora nós vamos sair de porcentagem e vamos para outro capítulo do Enseja Primeiro Grau, que é a folha 7, que é regra de 3. Simples e compostos. Primeiro nós vamos ver as simples. Ok? Vamos lá? Olha aqui, pessoal, folha 7, regra de 3, como eu falei para vocês. E vamos começar com a regra de 3 simples, certo? Sempre dando mais de um exercício. E seja ensino fundamental, dos conteúdos da prova é regra de 3. As 4 operações, a porcentagem e agora a regra de 3, tá legal? Simples e composta. Olha aqui. Vamos ver. Um carro gasta 3 horas para percorrer 240 quilômetros. Sempre lembrando que as regras de 3 aqui são mais fáceis, porque ensino fundamental não tem muita profundidade. Mas eu tenho um vídeo de regra de 3, aliás, vários vídeos de regra de 3 com questões de concurso no meu canal. Vocês procuram lá aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6, aula de víveres, aula de coeficiente de dificuldade. Meu canal está enxertado de porcentagem e regra de 3. Multiplicação e divisão de frações. Então, quem quer ir mais a fundo, cai para dentro, vai lá, procura no canal, vocês vão ver lá. Tá bom, meus amigos? Olha só. Paulo Lacerda tem o maior interesse de ajudar vocês. São aulas gratuitas. Até esse canal foi criado para quem não tem condições de pagar um curso de matemática. Tá ok? Então, quem puder avisar os amiguinhos que precisam também, igual a vocês, avisa.
avisa dos parentes, aqueles colegas seus que vão fazer para cadete da escola naval, escola preparatória para cadete do ar, cadete do exército, tem questões de grande aprofundamento também. Aqui, nessa situação, não. Nós temos que ir mais devagar. Então vamos continuar, meus amigos. Vamos deixar de lero-lero. Vamos seguir. Vamos em frente. Um carro gasta 3 horas para percorrer 240 quilômetros. Então um carro gasta 3 horas para percorrer 240 quilômetros. Tá vendo? Quanto tempo, ó, X embaixo do tempo, quanto tempo levará para percorrer, ó, 360 quilômetros? Ela é direta ou é inversa? A regra de 3 simples tem a direta e tem a inversa. Ora, se somar os coeficientes, ela é direta. Se diminuir, somar um e diminuir o outro, ela é inversa. Olha, em 3 horas, ele leva 240. E mais quilômetro, ele vai levar mais horas. Então, ela é direta. Se ela é direta, eu não vou inverter essa situação aqui. Tá bom? Não vou inverter. Então, vai ficar do jeito que está. Vai ficar, ó, 240 vezes x, 3 vezes 360. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 240x, esse vezes esse, que é igual a 3 vezes 360. Esse vezes esse. Tá vendo? Aí vai dar x igual a 3 vezes 360 sobre 240. Tá vendo? Ora, corta esse zero com esse zero aqui. Aqui, ó, 36 é por 6. 36 por 6 dá 6. 24 por 6 dá quanto? Dá 4. 4 por 4 dá 2. 6 por 2 dá 3. Então vai ficar 3 vezes 3 sobre 2, que é igual a 9 sobre 2. Como é que eu resolvo isso, pessoal? Olha aqui, ó. 9 horas dividido por 2. Ó, vai dar 4. 4 vezes 2, 8 para 9, 1. Deu 4 horas e ainda sobrou uma. Só que 1 hora é 60 minutos. Ó, 1 vezes 60, 60 minutos. Tá vendo? Dividido por 2, 30 minutos. Então, quanto tempo ele vai levar? Resposta. Ó, resposta. 4 horas e 30 minutos, viu? Ó, 9 horas dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8 para 9, 1. 1 hora. 1 hora tem 60 minutos. 1 vezes 60, 60. Dividido por 2 vai dar 30. 4 horas e 30 minutos. Tá legal? Vamos ver outra. 60 operários trabalhando 5 dias para terminar um serviço. Então, 60 operários, ó, 60 operários leva 5 dias para terminar o serviço. Quantos operários vão fazer o mesmo serviço em 2 dias? 2 dias, repara. Aqui é X. X operário. Ele quer saber quantos operários vai fazer em 2 dias. Em 5 dias precisa de 60 operários. 60 operários em 5 dias. Repara, em meia
menos dias, para fazer o serviço em menos dias, eu vou precisar de mais operário. Então, ela é inversa. Tá vendo? Inversa. Se ela é inversa, eu vou inverter isso aqui, ó. Essa coluna aqui, a do x eu nunca mexo, então vai ficar x, ó, é igual a... Vou inverter isso aqui, vai ficar 60 sobre x igual a 2 sobre 5. Inverto, tá vendo? Vai dar 60 vezes 5, ó, x vezes 2 multiplicando, que vai para lá dividindo. 60 vezes 5 dá 300, dividido por 2, quantos operários eu vou precisar? 150 operários. Vou precisar de 150 operários, é a resposta. 150 operários. Tá certo? É quanto eu vou precisar. Tá legal? Para de 5 dias eu preciso de 60. Caiu para 2 dias, eu tenho que aumentar o número de operários para me conseguir fazer em 2 dias. Porque eu diminuí o tempo, então eu tenho que aumentar a quantidade de operários para conseguir fazer o serviço. Ela é dita inversa, aí eu tenho que inverter, ó, aqui a proporção 5, 2, 2, 5, tá vendo? Se você não fizer isso, você não acerta, tá ok? Vamos seguir agora com regra de 3 composta. Vamos nessa, galera. Vamos dar um show de questões para os 6 de ensino fundamental com o professor, contador, editor Paulo Lacerda. Estou muito feliz por vocês estarem aqui comigo. Agradeço muito a participação de vocês. Estou aqui para ajudar, tá ok? Vamos nessa? Vamos outra? Olha aí, pessoal, vamos ver agora folha 8, regra de 3 composta. Tem mais de 3 informações. Quando tem mais de 2 informações, aliás, de 3 em diante, ela é considerada regra de 3 composta. Então, olha só. Presta atenção que nós vamos ver aqui, olha aqui, numa fábrica de sapato, trabalham 16 operários que produzem em 8 horas de serviços diários 240 pares de sapato. Aqui cortou uma parte, aqui o pessoal que fez esse banner cortou uma parte. Diz assim: numa fábrica de sapatos trabalham 16 operários que produzem em 8 horas de serviço diários 240 pares de sapatos, de calçados ou sapatos. Então ele pergunta: quantos operários são necessários para produzir 600 pares por dia com 10 horas de trabalhos diários? Tá vendo? Então, vamos começar a fazer aqui o seguinte: 16 operários, ó, 16 operários trabalhando 8 horas por dia de serviços diários, eles produzem 240 pares de sapato. Olha lá.
Quantos operários trabalhando 10 horas por dia, 10 horas de trabalho diário, 10 horas por dia, para produzir 600 pares de sapato. Então, olha só, pessoal, nós vamos conversar com a incógnita, um a um. Então, olha só, trabalhando 8 horas por dia, eu preciso de 16 operários. Trabalhando mais horas, de 8 para 10 é mais, trabalhando mais horas por dia, eu vou precisar de menos operários. Então, ela é inversa. Com 240 pares de sapato, eu vou precisar, com 240 pares de sapato, eu vou precisar de 16 operários. Mais pares de sapato, eu vou precisar de mais operário. Então, ela é direta. Quando você vê que a variável é igual, ela é direta. Se fosse mais, menos, é direto. Mais e menos, ou menos e mais, ela é inversa. Então, a primeira aqui é inversa, a segunda é direta. Quanto mais pares de sapato eu vou precisar, mais pares de sapato eu vou precisar de mais operário. Trabalhando 8 horas por dia, eu preciso de 16 operários. Com mais horas por dia, eu vou precisar de menos operários. Então, esta é inversa e essa é direta. Na regra de 3 composta, eu já coloco o x aqui e fecho. Tá vendo? E na regra de 3 composta é diferente da regra de 3 simples. Quando é inversa, você inverte. Quando é direta, você não inverte a variável, que não é do x. Agora, na composta é assim. A parte dos 16, que fica com o x aqui, ele já fica em cima aqui, ó. Vezes. Tá vendo? Ora, o que é inversa, você não inverte. Então, o 8 fica em cima e o 10 fica embaixo, na mesma posição que está aqui. Quando ela é direta, na regra de 3 composta, você inverte. Então, o 600 vai para cima e o 240 vai para baixo. Tá vendo? Agora eu vou cortar esse zero com esse zero. Este zero com este zero. Já fiquei assim, ó. 16 vezes 8 vezes 6. Tirei o zero. Sobre 24. Tá vendo? Sobre 24. Ora, 24, 8 vezes 3, 24. Então, por 8 dá 3, aqui por 8 dá 2. 3 por 3 dá 1. 6 por 3 dá 2. Então, como é que eu fiquei? X é igual a 2, que sobrou lá, vezes 8, vezes 2, dividido por 1. X é igual a 2 vezes 8, 16, vezes 2, 32, dividido por 1, 32. Então, quantos operários eu vou precisar? 32 operários é a resposta. Tá vendo?
32 operários. Tá ok? Esse é o exercício número 3, que é de regra de 3 composta. Tá bom? Vamos ver a folha 9 agora. O exercício número 4, que também é de regra de 3 composta. Valeu, galera? Vamos nessa? Olha aqui, pessoal, folha 9, regra de 3, composta. Olha lá, vamos ver o exercício 4. Certa máquina que funciona 5 horas por dia durante 6 dias produz 3.000 unidades. Então, certa máquina, trabalhando 5 horas por dia durante 6 dias, produzem 3.000 unidades. Conforme ele vai falando, você vai escrevendo. Unidades, tá vendo? Quem não entender, galera, volta o vídeo, escuta tudo de novo. Aí ele fala assim: quantas horas e minutos? Já viu que nós vamos fazer uma divisão até minuto, tá? Deverá funcionar por dia para produzir 30.000, era 3.000, agora é 30.000 unidades, 30.000 unidades em 40 dias, 40 dias. Então, ele trabalhando 5 horas por dia durante 6 dias, a máquina produz 3.000 unidades. Para produzir 30.000 unidades trabalhando 40 dias, quantas horas por dia ela vai ter que trabalhar? Ora, vamos conversar com a variável. Trabalhando 6 dias, trabalhando quantas horas por dia? 5 horas por dia. Para ela trabalhar mais dias, tá vendo? Trabalhando mais dias, ela vai trabalhar menos horas por dia, porque ela vai aumentar o tempo, então vai diminuir a carga horária. Então ela é inversa. Tá certo? Uma soma aumenta, a outra diminui. Se ela tem mais dias para trabalhar, ela vai trabalhar menos horas por dia. Agora vê bem, 3.000 unidades, ela precisa trabalhar 5 horas por dia. Mais unidade, 30.000 é mais. Para trabalhar mais, para fazer mais unidade, ela vai ter que trabalhar mais horas por dia. Então ela é direta. Então é aquele esquema que eu te falei. X é igual traço, a hora está em cima, ela permanece. O que é inversa, você não inverte. Então o 6 fica em cima e o 40 fica embaixo. O que é direta, eu inverto na composta. Na simples não. 30.000 para cima e 3.000 para baixo. Tá vendo? Agora eu vou começar a cortar o zerinho de cima com o zerinho de baixo, zerinho de cima com o zerinho de baixo. Tá vendo? Zerinho de cima com zerinho de baixo.
Aí eu fiquei como? X é igual a 5 vezes 6 vezes 30 sobre 40 vezes 3. Ó, mas eu posso cortar esse zero com esse aqui. Então eu fico com 3 com 3 eu corto. Ó, 3 com 3 eu corto. Tá vendo? Aí eu fico com 5 vezes 6, 30. Dividido por 4 que sobrou. Então, para mim calcular horas por dia, eu vou ter que dividir por 4. Então, eu vou pegar 30 e vou dividir, 30 horas, vou dividir por 4. Vai dar quanto? Vai dar 4, por 4, por 4 aqui, por 4. Vou ter que dividir, vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Para 32. Cada hora, sobrou 2 horas. 2 horas. Cada hora tem 60 minutos. Ó, 60 minutos. Então vai dar 120 minutos. Dividido por 4 vai dar 30 minutos. Então, 7 horas e 30 minutos. 7 horas e 30 minutos é quanto ela vai trabalhar por dia para fazer em 40 dias 30 mil unidades. Em 40 dias, 30 mil unidades, ela vai levar 7 horas e 30 minutos. A resposta do exercício é 7 horas e 30 minutos. Tá ok, pessoal? É isso aí a resposta, viu? Então nós temos aí a regra de 3 composta, tá certo? E agora nós vamos ver a questão número 4 que nós fizemos. Agora nós vamos resolver probabilidade, que é outro assunto que cai no Enseja Ensino Fundamental. Tá ok, pessoal? Vamos nessa? Olha aqui, pessoal, probabilidade, saímos de regra de 3, simples e composta. Outro assunto que cai no Enseja Ensino Fundamental. Claro que é uma probabilidade mais leve, mas são questões que caem também na prova. Está prevista cair na prova do Enseja Ensino Fundamental, não é ensino médio. É para quem quer fazer a prova para tirar o certificado do ensino fundamental, primeiro grau. Segundo grau é ensino médio. Aí já é outras matérias mais pesadas para quem vai fazer a prova do ensino médio. Eu pretendo fazer outro vídeo só de questões da prova do ensino médio do Enseja. Olha só, probabilidade. Vamos ver a descrição geral do que vem a ser probabilidade. Ó, descrição: perspectiva de que algo venha a ocorrer. Possibilidade e chance. Olha só, grau de segurança com que se pode esperar a realização de um evento, determinado pela frequência relativa dos eventos do mesmo tipo, numa série de tentativas. Isso é que é a probabilidade. Você tem o evento, entendeu? E você vai fazendo as tentativas e você vai tendo a probabilidade do que vai acontecer. Você vai ter uma proporção de acerto e erros que podem ocorrer. Isto é probabilidade, tá? Vamos ver o espaço amostral.
O espaço amostral é o seguinte, pessoal, é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Por exemplo, lançamento de uma moeda. Lançamento de uma moeda, você tem o universo, quer dizer, o espaço amostral, que é possível, são todas as possibilidades que podem ocorrer. Cara ou coroa, você lança uma moeda, ou vai dar cara ou vai dar coroa. Tem dois, o espaço amostral são duas categorias, cara e coroa. Então, são dois eventos que podem acontecer, ou cara ou coroa, né? Não tem outro. No lançamento de um dado, eu posso ter, ó, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Você joga um dado, pode dar o 1, pode dar o 2, pode dar o 3, pode dar o 4, pode dar o 5, pode dar o 6. Então, o espaço é o total de condições que pode ocorrer, são 6. Do 1 ao número 6, que o dado pode dar. No nascimento de uma criança, o conjunto universo, quer dizer, o que pode acontecer no total é um menino ou uma menina, não é verdade? Então, o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Total, o total que pode ocorrer. No caso da moeda, cara ou coroa, são duas. No caso do dado, são 6. Pode ocorrer o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Nascimento de uma criança, pode acontecer ser um menino ou uma menina. Aqui são duas, aqui são 6, aqui são duas. Tá vendo? Então, esse é o espaço amostral. É o total. Cada evento que você joga o dado por tentativas, né, você vai cair dentro de umas dos resultados do espaço amostral. No caso da moeda, pode dar cara, pode dar coroa. No lançamento do dado, pode dar 1, pode dar 3, pode dar 4, pode dar 5, pode dar 6. Cada evento é a condição que você vai jogando o dado, vai acontecer no evento e esse vai cair dentro do espaço amostral. Sempre cai dentro do espaço amostral. Nascimento de uma criança, pode ser menino ou pode ser menina. Vamos falar de evento e vamos explicar mais sobre lançamento de moeda e vamos ver um exercício também na folha 11. Esta aqui é a folha 10. Folha 10, tá ok? Probabilidade. Vamos ver agora a folha 11. Vamos nessa, galera? Aqui, galera, probabilidade, folha 11. Vamos falar do 3, o evento. Como eu estava comentando com você, é qualquer subconjunto do espaço amostral. No lançamento de uma moeda, vamos ver no lançamento de uma moeda. Com face voltada para cima, o número é par, então só pode acontecer o quê? O 2, o 4 e o 6, porque no dado eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só pode acontecer um número par quando for o 2, o 4 e o 6, então o universo é 2, 4, 6, é 3. E o evento pode ser o 2, pode ser o 4, pode ser o 6. O número é menor do que 5, então pode ser o 1, o 2, o 3 e o 4. O número é múltiplo de 10. No lançamento de uma moeda, né? Numa moeda ou de um dado, não pode haver múltiplo de 10. Tá certo? Não pode ter múltiplo de 10, então o conjunto é vazio. Quando isso acontece, ele é dito impossível. Por exemplo,
a soma de dois dados é menor do que 1. Logo, é vazio o conjunto. Por quê? Porque não existe no lançamento de um dado menor do que 1. Então, o evento, quando isso acontece, quando isso ocorre, é dito que o evento é impossível. Impossível. Tá vendo? Aqui, no lançamento de uma moeda, seria no dado, né? Aqui seria no dado, porque o número é par, é referente ao dado, não é a moeda. A moeda é cara ou coroa, né? No lançamento de um dado, o número é par, então pode dar 2, 4 ou 6. Um número no dado é menor do que 5, pode dar o 1, o 2, o 3 e o 4. O número é múltiplo de 10. Não tem condição do lançamento de um dado dar um múltiplo de 10. O múltiplo de 10 é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, assim indefinidamente, né? Então o conjunto é vazio. Quando o conjunto é vazio, no caso da soma de dois dados é menor do que 1, ele é vazio, então quando isso ocorre, o evento é dito impossível. Tá legal, pessoal? Vamos ver exercícios de aplicação sobre probabilidade. Vamos nessa. Olha lá, pessoal, folha 12, probabilidade. Vamos dar exemplos aqui de probabilidade. Então, repara bem. Ó, um jogador de titulares e reserva, 11 são titulares e 7 são reserva. Qual a probabilidade de o goleiro titular ser o sorteado para o exame antidoping? Ora, o espaço amostral é igual a U. U é o espaço amostral. Quem é U? U é os 11 titulares mais os 7 reservas. Então tem um total de 11 jogadores. O evento é um a ser escolhido, que seria o goleiro, tá certo? Então eu tenho que o espaço amostral é o evento sobre o espaço amostral. Essa é a probabilidade. O evento sobre o espaço amostral. O evento sobre o espaço amostral é probabilidade é E sobre U, que é 1 sobre 11 jogadores. Aqui seria 11, pessoal, seria 11. Por quê? É o universo, é o espaço amostral. Seria 11. Eles já botaram errado aqui, tá? Então seria a probabilidade é igual ao evento sobre o universo, que é o espaço amostral. O evento é um goleiro sobre o total de jogadores, que é 1. É 1 sobre 11. Tá vendo? Ou 5,5% da probabilidade de ser um goleiro, tá certo? Dá 5,5%. Daria 5,5%, tá certo? Vamos ver agora a sequência de ver o lançamento de um dado, tá ok? Vamos ver o lançamento do dado na folha 13. Na folha 13, vamos nessa. Olha aqui, pessoal, vamos fazer exercícios de aplicação. Folha 13, ó, folha 13, probabilidade, exercícios de aplicação. Olha só,
no lançamento de um dado, determinar o número 2. Quem é o espaço amostral? O espaço amostral é quem? É todas as possibilidades do dado. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6. Então aqui, ó, eu tenho 6 como total universo espaço amostral. E que é o evento? O evento é o número 2. O número 2 é o evento. Então, quem é a probabilidade? A probabilidade é o evento 2 sobre o espaço amostral 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 sextos. Vamos simplificar por 2 em cima e embaixo para descobrir essa razão. Vai dar 1 sobre 3, que é 1/3. 1/3 vai ser igual a 16,66%. 1/3. 1/3 vai dar 0,33, que também pode ser 33,33%. Tá vendo? Ó, vai ser essa aqui, 33,33%. Então, vamos ver um número par. Para dar um número par, quem é o conjunto universo? Conjunto universo, ó, no dado vai dar 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Tá vendo? Para dar um número par, quem é o evento? O evento é 2, 4 e 6. No dado, eu só posso ter 2, 4 ou 6. Então, aqui o total do evento é 3. O total do conjunto universo é 6. Então, quem é a probabilidade? A probabilidade é 3, que é a quantidade de eventos, sobre 6, que é o total, que é o espaço amostral. Simplifico por 3 em cima e embaixo, vai me dar 1 sobre 2. Ou 0,50, que é ou 50%. 50% é a probabilidade em percentual que pode dar esse evento, que é 1/2. A probabilidade é 1/2, que é igual a 50%. Vamos ver agora o múltiplo de 3. Para dar um múltiplo de 3, quem é meu universo? Meu universo é a totalidade que pode dar. Pode dar 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Esse é o universo. Então aqui são 6 o total. E o evento? O evento é um múltiplo de 3, que pode ser o 3 ou pode ser o 6. Então o total de eventos são 2. Então, a probabilidade vai dar razão 2, que é o evento, sobre 6. Tá vendo? Então, vamos simplificar em cima e embaixo, vai dar 1 sobre 3. Quanto é 1 dividido por 3? Vai dar 0,33 ou 0,3333, que vai dar o percentual de 33,33%. Anda duas casas para a direita,
vai me dar 0,33%. Probabilidade é 1/3, mas em percentual é 33,33%. Tá ok, pessoal? Essa é a página 13, exercícios de aplicação, que nós fizemos 3 exercícios de aplicação aí, tá bom? Vamos ver outra agora, tá legal? Vamos ver agora mais exercício de aplicação de probabilidade. Estamos dando um show de probabilidade, galera. Vamos nessa? Ó, galera, folha 14, probabilidade. Vamos ver mais um exercício de probabilidade. Olha aqui, ó. Qual é a probabilidade de retirar uma bola vermelha de uma urna contendo 3 bolas brancas, 2 bolas vermelhas e 5 bolas verdes? Olha, eu tenho, olha a solução. Eu tenho uma bola vermelha em 10 bolas. Em 10 bolas, galera. Olha só. Olha só. 3 bolas brancas. 3 e 2, 5. Com 5, 10. Então eu tenho que tirar uma bola vermelha. Qual a probabilidade? Em 10 bolas. Em 10 bolas. Só que eu tenho 2 bolas vermelhas e 10 bolas. Então, o universo é 10. Tá vendo? E o evento dessas 10 bolas, eu tenho 2 bolas vermelhas. Então, a minha probabilidade é 2 bolas vermelhas sobre o total de bolas, que é 10. 10. Então, eu divido aqui, simplifico em cima e embaixo, que essa fração irredutível vai dar 1 sobre 5. Então, é 1/5 a probabilidade, ou 0,50 dividido 1 por 5 vai dar, aliás, 1 vai dar 0,2. 0,2 é igual a 20%, é a chance que eu tenho de achar a bola vermelha. São 10 bolas, é o universo. Em cima. Embaixo. Em cima são 2 bolas vermelhas em 10, porque eu tenho 3 bolas brancas, 2 bolas vermelhas e 5 verdes. O total dá 10. 2 bolas vermelhas para 10 bolas. Vai dar 2 décimos. É a razão. Ora, se eu simplificar, dá 1/5. 1 dividido por 5, 0,2. Que é a mesma coisa que 0,20 ou 20%. Tá legal? Para me tirar uma bola branca. Ora, eu tenho uma bola branca. Ó, tendo quantas bolas? Tendo 10 bolas. Então eu tenho quantas bolas brancas? Eu tenho 3 bolas brancas. Então, se eu tenho 3 bolas brancas, eu tenho 3 bolas brancas aqui no total. Então, como são 10 bolas, a minha proporção é 3 brancas sobre o total de 10, que é igual a quanto?
3 dividido por 10 dá 0,3. 0,3, que é igual a 0,30, ou 30% é quanto eu posso ter de probabilidade em percentual para achar a bola branca jogando numa urna e retirar da urna essa bola branca, porque são 3 bolas brancas e o total são 10. Então a razão é 3 décimos. 3 décimos, porque são 3 bolas brancas em 10. Tá certo? Agora vamos ver outra. Qual a probabilidade de obtermos 5 no arremesso de um dado? Ora, o dado tem 6 faces. 6 faces, que é o espaço amostral, que é o U. Tá vendo? E para mim tirar uma chance, eu só tenho uma chance em 6 de tirar para o número 5. Para o número 5. Então, qual é a minha razão de probabilidade? É 1, que é o evento, sobre o total de 6. Tá vendo? Então, 1, eu tenho 1/6. 1/6 ou 0,16666 indefinidamente. Então, em percentual, vai dar 16,66%. Tá vendo? 16,66%. Esse é a probabilidade em percentual. Em razão, vai dar 1/6. 1, 5 e 6 números que o dado tem. Tá ok? Vamos outra? Vamos ver mais probabilidade na folha 15. Vamos nessa. Bom, galera, folha 15. Probabilidade. Vamos ver o exercício 4. Olha só. Qual a probabilidade de tirar um ás ao retirar ao acaso uma carta de um baralho com 52 cartas, que possui 4 naipes: copas, ouros, paus e espada, sendo um ás a cada naipe? Então repara bem. Qual a solução? Vamos ver aqui, vamos escrever aqui. O evento de interesse é tirar um ás, vai vendo o raciocínio, um ás do baralho Bom, o evento de interesse é tirar um ás do baralho. Se há 4 naipes e a cada naipe possui um ás, logo o número de
possibilidades de retirar um mais é igual a 4. Claro, são 4 naipes. Se cada naipe tem um mais, então são 4 asas. O número de casos possíveis corresponde ao número total de cartas. O número total de cartas é 52 cartas. Então, esse é o espaço amostral. Tá vendo? E o evento é 4. Por quê? São 4 naipes. Então eu tenho chance de tirar ou um as de espada, um as de ouro, um as de paus. Ou um as de copas. São 4. Então, logo, pessoal, logo. Qual a probabilidade? Evento. Essa é sempre a razão sobre o espaço amostral. Que é quem? É o total. Então, o evento é 4. Sobre o total de carta, que é 52. Divide por 4 em cima e embaixo para simplificar essa proporção. Vai dar 1 sobre 13. Quanto é 1 dividido por 13? 1 dividido por 13 vai me dar 0,77. Então vai me dar 0,077. Tá vendo? Então, vai me dar aqui, ou em percentual, 7,7% é a chance em 100%, 7,7% de tirar um mais entre as 52 cartas. 52 cartas, 4 ases, um de copa, um de ouro, um de pau, de espada, dividido pelo total de cartas do baralho, que é 52, vai me dar a razão, 1/3. Seria a resposta lá na prova. Mas se for em percentual, 7,7%. Tá ok, pessoal? Vamos ver agora sobre gráficos. Vamos parar por probabilidade. Vamos atacar gráficos agora, que é outro assunto que eu comentei no início do vídeo, dessa aula, videoaula, que cai também nas provas, ok? Vamos nessa? Olha, pessoal, folha 16, nós vamos falar de gráficos, que é um subtópico de ensino fundamental para quem vai fazer a prova para tirar o primeiro grau, que é o ensino fundamental. Eu sempre procuro fazer falando do conceito. O que são gráficos? São representações visuais que visam exibir dados. Geralmente são utilizados para demonstrar tendências, padrões e comparar informações qualitativas ou quantitativas em um determinado espaço de tempo. Vamos ver o primeiro problema. Maria perguntou aos seus parentes qual o tipo preferido de filme, de cinema, e representou graficamente os resultados.
1. Terror, aventura e mistério. 2. Comédia, terror, aventura. 3. Terror, aventura e desenho. 4. Aventura, desenho e mistério. Aí ele bota A, alternativa 1, B, alternativa 2, C, alternativa 3, D, alternativa 4 e E, NRA. Quais dos seguintes tipos de filme foram indicados por menos de 14 pessoas? Olha, pessoal, é fácil. Repara o gráfico. Eu tenho aqui, tem que ser quais tipos de filme foram representados, foram indicados por menos de 14 pessoas. Repara, 14 está bem em cima. Aqui está o 14, ó. 14 está aqui, ó. Aqui está o 14, tá vendo? O 14. O 14 está aqui, ó. É a linha do 14, ó. Aqui é o 14. Quem está abaixo de 14? Aqui é o número que pessoas indicaram. E aqui são os filmes. Comédia, terror, aventura, desenho e mistério. Ela quer saber quais os seguintes tipos de filme foram indicados por menos de 14 pessoas. Ora, o terror, a aventura e o desenho foi indicado por menos de 14 pessoas. Mistério ficou acima, que foi a 16. Comédia foi a 20 pessoas. Tá vendo? Quem ficou abaixo foi terror, aventura e desenho. Então, os filmes que foram indicados por menos de 14 pessoas foi terror, aventura e desenho. Então, vamos ver. Terror, aventura, desenho. Ó. Terror, aventura e desenho é o item 3. O item 3 está na letra C. Então, a resposta, pessoal, é a alternativa C. Os filmes indicados por menos de 14 pessoas. Se você traçar a linha do 14 aqui, ó, 14, traçar uma linha, você vê quem fica abaixo de 14, tá vendo? Por menos de 14, é o terror, a aventura e o desenho. Terror, aventura e desenho fica aqui, ó. Terror, aventura e desenho. Qual é a resposta lá na prova? Alternativa 3, que segue certinho, ó. Terror, aventura e desenho. É a alternativa 3, é a resposta. Tá ok? Vamos outra de gráfico? Olha aí, pessoal, folha 17, gráficos. Vamos ver outro problema de análise de gráfico de barra, que é o que mais cai lá no IC de ensino fundamental. Gráfico existe de várias maneiras, pizza, barra, por estratégia, estatística, mas vamos atacar gráficos de barra, que é o mais visado no IC de ensino fundamental. Vamos ver. Um pet stop representou graficamente o número de cachorro que vem a cada dia de semana. Pergunta-se em qual dia o número de cachorro que for ao pet é igual à soma dos números de cachorro de segunda e quarta. Olha lá. Vamos ver. Ora, repara. A, segunda. B, terça. C, quarta. D, quinta. E, sexta. Ora, o número de cachorros, a soma é igual ao número da soma dos cachorros de segunda e quarta. Ó, segunda deu 80, quarta deu 80, então a soma é 160.
o número o dia em que deu a soma dos cachorros de segunda e quarta, se você olhar, é esse aqui, ó, 160, que é o de terça-feira. Na terça-feira, o número de cachorros que foram ao PET é igual à soma do número de cachorros de segunda e quarta. Ó, segunda deu 80, quarta deu 80. O de terça deu 160, que é a soma do de segunda 80 com 80 de quarta. Então a resposta é a letra B. Terça-feira. Terça-feira tiveram no PET 160 cachorros, que é a soma de 80 de segunda com 80 de quarta. A pergunta foi: qual dia o número de cachorros de segunda e quarta? Qual dia o número de cachorros que foram ao PET igual à soma dos números dos cachorros de segunda e quarta? A soma dos cachorros de segunda é 80, de quarta é 80. O único dia que foi igual foi o de terça-feira, 160. Quinta-feira foi 140 e sexta-feira foi 180. Tá vendo? Segunda e quarta deu 160, que foi o número de cachorros que foram ao PET terça-feira. Foi terça-feira, letra B. Letra B, galera. Valeu? Vamos ver a folha 18, o último exercício, o número 3, gráficos de barra para o Enseja Ensino Fundamental, a nossa última questão desta videoaula, galera. Tá ok? Vamos nessa? Olha aí, pessoal, folha 18, gráficos, a última questão da nossa videoaula sobre o Enseja, ok? Então vamos ver aqui a nossa última aula sobre gráficos e vamos encerrar nossa aula. Eu vou desejar boa sorte para vocês, sucesso, que vocês consigam tirar o certificado de ensino fundamental de vocês. Olha só, uma empresa pesquisou junto aos seus clientes sobre o sabor predileto de sorvete e constituiu um gráfico. Pergunta-se quantos clientes a mais indicaram o sabor mais popular em relação ao sabor menos popular. Então vamos ver lá, pessoal. Olha, quem foi o sabor mais popular? O mais popular é aquele, né, que teve mais pessoas procurando, que foi este aqui, ó, 225 pessoas procuraram o sorvete de chocolate, tá vendo? Que foi o que procuraram mais. Então foi 225 o mais popular. Quem foi o menos popular? Foi este aqui, ó, de 75 pessoas. 75 pessoas procuraram o sabor morango, que foi o menos popular. Então, o menos popular foi quem? Foi 75 pessoas que procuraram sorvete menos popular. Ele quer saber, ó, quantos clientes a
a mais. Quantos clientes a mais indicaram o sabor mais popular em relação ao sabor menos popular? Então você tem que diminuir o mais popular, que é 225, ó, que nós fizemos aqui, 225, ó, que é 225, tá vendo? O menos popular, que é o sabor morango, que é esse aqui que ficou na faixa menor, tá vendo? Que é 75. Então, 225 menos 75 dá quanto? 150 clientes. É a diferença entre o mais popular e o menos popular, 150. Então, qual é a resposta? Letra qual? Letra D. Letra D é a resposta. Letra D. Os clientes indicaram o sabor, mas a diferença, né? Na verdade, pergunta-se quantos clientes a mais indicaram o sabor mais popular em relação ao sabor menos popular. Para você saber quantos foi a mais do sabor mais popular do sabor menos popular, você tem que diminuir 225 menos 75, que dá 150. Galera, fica na paz, fica com Deus. Um abraço para vocês. Feliz 2022 e boa sorte na prova lá do Enseja, ensino fundamental. Tá ok? Um abraço do professor Paulo Lacerda. Fui!